sejas meu universo. Pai, Senhor, irmãos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Estamos mais uma vez iniciando mais uma gravação aqui do nosso podcast 1 Samuel 7,12, e hoje o tema é bombástico. Nós estamos aqui com o meu amigo pastor Venâncio, também o bispo Edson. Daqui a pouco aí eles vão se apresentar a vocês, mas antes a gente precisa, em nome de Jesus, da ajuda de vocês, queridos. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a chegar a 200 inscritos, amém? Para que o YouTube entenda a relevância desse canal e possa aí estar alcançando vidas em nome de Jesus. E vocês que nos assistem, que nos acompanham até aqui, sabem muito bem que nós não podemos deixar de falar dos nossos patrocinadores, amém? A Aline Moda Félix vai estar aqui na descrição do vídeo, a página delas no Instagram, também a Casa de Recuperação Jesus Fonte de Vida. Jesus Fonte de Vida, do pastor Leonardo, também vai ter o QR Code aqui, vocês vão poder contribuir, ajudar eles lá com material de artesanato, né, pastor? Qualquer coisa que tiver, que for encaminhar para lá, é bem-vindo. E lá o pastor Leonardo tem feito um trabalho excepcional lá, irmãos, vocês precisam conhecer mais de perto, amém? Então, sem muitas delongas, antes de falar para vocês qual o tema de hoje, eu quero que o pastor Venâncio aqui se apresente a vocês, logo depois o bispo também vai se apresentar, e aí a gente vai dar início aqui a esse bate-papo de hoje que vai pegar fogo. Amém, boa noite para todos, a paz do Senhor. É uma honra hoje estar entrevistando, juntamente com o pastor Jonathan, o bispo Edson, que é fundador de uma congregação. Ele vai falar um pouco da história dele, para edificação, e o tema de hoje, ele vai falar também, que foi proposto, né, de algo que está em iminência para o nosso tempo, que é a apostasia. E o pastor Jonathan vai falar sobre o tema. Então, papel, caneta, e prepara que hoje a sua sala vai pegar fogo do Espírito. Nós somos pentecostais, né? E eu agradeço por todos vocês terem apoiado esse canal no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bispo Edson, fica à vontade, meu amigo. Boa noite a todos. Sou o bispo Edson, pastor, fundador da Igreja Pentecostal Cordeiro Santo. Estou aqui hoje para participar desse podcast, tá? A respeito de um tema muito importante para a nossa época, junto aqui do pastor Venâncio, pastor Jonathan, a equipe aqui está empenhada, amém? E vamos lá, né? Trazer algumas revelações da palavra para os dias de hoje. Amém. Glória a Deus. Queridos, o nosso tema hoje é como preservar a igreja da apostasia. Nós sabemos que o Brasil hoje ele vive um declínio espiritual, porque há muito se tem propagado um evangelho que não é o de Cristo no nosso meio. E a apostasia ela tem ganhado muita força nos dias de hoje. Então, nada melhor do que um homem experiente como o senhor, de uma caminhada de fé, de muita experiência, já passou por muitas coisas, superou muitos desafios, que conhece a igreja do passado e conhece a igreja do presente, para poder falar desse tema. Então, o tema hoje é como preservar a igreja da apostasia. E, para começar, já com aquela bomba no peito do senhor bispo, aquela pergunta maçante: o que é apostasia, bispo? Então, importante entender primeiro, né, o que é apostasia. Primeiro, a apostasia, ela é o primeiro sinal que antecede a manifestação do anticristo. Verdade. Esse é o tempo em que antecede. Paulo, em 2 Tessalonicenses, ali capítulo 2, versículo, eu quero ler aqui para que os irmãos venham entender, capítulo 2, versículo 3 e 4, está dizendo assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o
que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém? Amém. Então, o primeiro sinal que a apostasia nos dá é que nós estamos no fim, estamos no último período. Segundo, a apostasia é um desvio de foco, Forte. um desvio da verdadeira fé, né? Onde as pessoas elas são usadas para poder tirar o foco daquilo que realmente Jesus é, do que significa o sacrifício de Jesus. Então, as igrejas elas se apostataram de maneira, e o inimigo, eu acredito nisso, Satanás tem os seus discípulos, ele levantou pessoas para desviar o foco daquilo que realmente é o Evangelho de Cristo. Através de quê? Através de amuletos, de doutrinas, né, que fogem à realidade da verdade daquilo que Jesus veio fazer e daquilo que Jesus veio trazer para nós em termos de benefício com a sua morte. Amém? Glória a Deus. Eita glória. Esse tema vai pegar fogo hoje, cara. Bispo Edson, muito bem explicado, e eu fico imaginando que tem coisas que a gente talvez já pregou há 10 anos, há 15 anos atrás, e a gente talvez nem entendia com a visão ocular que isso poderia chegar no nosso tempo. E muito bem explicado, o senhor falou o que significa a palavra apostasia, porque as pessoas até confundem, né, bispo, a questão de a pessoa desviar dos caminhos de Deus e apostar dos caminhos de Deus. Isso. Entendeu? Apostar é quando a pessoa se afasta dentro da própria fé, entendeu? Exatamente. E desviar é quando a pessoa, só um adendo, né? Quando a pessoa ela vai para outra religião, aí ela desviou dos caminhos. Agora, quando a pessoa está fria, ela está se afastando. Mas tem uma segunda pergunta aqui que é muito interessante. Sabemos que no tempo atual que nós estamos vivendo, o Senhor já explicou aqui, né, que várias coisas fazem a pessoa apostar da fé. E uma delas é tirar Jesus como centro, desvalorizar o sacrifício da cruz do Calvário e substituir por outras coisas mais. Seja amuleto, seja homem, seja mulher, seja até mesmo placa de ministério. Porque quando Jesus deixa de ser o centro, esse povo está sendo conduzido por homens, mas não por Deus. E eu queria que o senhor pontuasse quais são as causas que provocam essa apostasia. Porque, só para me finalizar, bispo, com todo o respeito, porque eu não sei se o senhor que é presidente de igreja, se o senhor tem a mesma percepção que eu. Hoje, literalmente, a gente não sabemos quem é crente mais. Porque a pessoa que sobe no altar para pregar hoje ou para louvar, amanhã ela está em gabinete falando que está desviada e não acredita na fé. Então, quais as causas que provocam isso? Bom, a primeira causa da apostasia, e isso nós vamos ver que são causados por homens, é fazer com que a pessoa ela deixe de crer na palavra e comece a acreditar na palavra de homens. Isso. Então, tudo aquilo que o homem ele prega, ele ensina, as pessoas seguem aquilo, sem observar a palavra de Deus. Então, vamos colocar aqui um exemplo, por exemplo. Eu manipulo alguém através da palavra que eu tenho, para que ela comece a crer que essa caneta aqui, em um altar dentro da minha casa, é a caneta. Pois é, essa caneta aí está agarrada no Agarrada, altar. né? Essa caneta aqui, ela tem o poder de tirar o mal de dentro da minha casa. Então, isso aqui eu estou apostatando a fé, porque o único que tem o poder para tirar o mal de dentro da nossa casa, da nossa família, é Jesus. Jesus. Então, isso aqui é um desvio de foco. É um desvio. Qualquer amuleto que é usado em um altar e que faz com que a pessoa ela deixe de crer que
Jesus é suficiente na sua vida, você entendeu? Ela desvia a pessoa do verdadeiro foco. Então a pessoa passa a crer no homem, ao invés de crer em Jesus, no poder de Jesus. Se nós pegarmos ali o livro de Isaías 53, nós vamos ver quais são os benefícios da morte de Jesus. Jesus, a palavra está dizendo que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E através das suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus está envolvido em cura, tá? Com certeza. O poder de Jesus pode curar? Pode. Pode libertar? Pode. Jesus pode libertar o viciado em droga? Pode. Pode purificar o sangue? Pode. Jesus pode tirar alguém do leito de morte? Pode, porque está escrito na palavra que ele levou sobre si. Uma outra coisa que nós precisamos de tomar posse. Você que está nos assistindo aí, toma posse daquilo que Jesus já fez. Porque tem muita gente prometendo que Jesus vai fazer, quando Jesus verdadeiramente já fez. A palavra diz que ele já levou sobre si nossas dores e as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós não vamos ser sarados, nós fomos sarados. Então nós precisamos de tomar posse daquilo que Jesus já fez por nós. E deixar de acreditar que amuletos, que uma garrafa de água, que uma rosa, que um bocado de sal grosso, aí você fica naquele negócio. É a igreja ou o centro de macumba, né? Você fica meio perdido ali. E hoje tem de tudo em cima do altar, né? Hoje em dia está meio complicado, né, Bispo? Porque, infelizmente, o ser humano, ele deixa quando... Eu posso dizer até mesmo ali da questão do bezerro de ouro que foi instituído ali em Êxodo, foi falado também no livro de Números, se não me falha a memória, né? Também citado, que o propósito de Deus libertar aquele povo era um propósito de cumprir o que ele falou com Abraão, com Jacó também, né? Reforçou com Jacó. E Deus falou com o povo do Egito, os povos hebreus, né? Os hebreus que estavam no Egito, falou assim: ó, pega tesouro, pega isso, pega aquilo, porque vocês vão me adorar. E o que me chama a atenção é que quando chega no deserto, em pauta, estava Moisés no monte, Josué um pouco mais abaixo, e Arão mais baixo ainda. E o povo, não querendo esperar o que Deus tinha para falar, começou a fazer um culto do jeito deles. E aí eles começaram a tirar os pendentes, pegar o ouro e fez um bezerro de ouro. Aqui eu entendo que é a nossa geração. O que era para apresentar para Deus, eles apresentou para seus olhos. Exato. Porque eles queriam ver um Deus. Então, automaticamente, o que eu vejo hoje, que algumas pessoas falam, mas quem fez foi Arão. E eu penso o seguinte: você só cria o que está dentro de você. Então Arão só criou para o povo que estava dentro dele. E eu vejo também, Bispo, assim, para passar para o pastor Jonathan, mediante o que o senhor explicou aí, que hoje em dia a igreja ela presta culto a tudo, de menos para Jesus. Porque quando Jesus é o centro, o culto é chato. Porque hoje nós temos, eu costumo dizer que, como diz o Edmundo Band, se não me falha a memória, Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Porque os métodos, Bispo, tem tempo para acabar. Pessoas não. É um propósito de Deus na terra. E até depois da terra, alguns nomes ainda são proclamados, como o nome de João Batista. Perdeu a cabeça, mas até hoje o nome dele é soprado. Amém? Amém. Amém. E uma das coisas que até o pastor Jonathan colocou aí, é que nós vemos hoje que objetos simbólicos da antiga aliança são usados em cima de altares hoje. Agora, eu não consigo entender porque, na verdade, o judeu, quando o evangelho de Cristo é implantado, os judeus tinham que se converter ao cristianismo. Forte demais. E não o cristão se converter ao judaísmo. E é o que acontece. E é o que acontece.
Então, quando você vê pessoas usando utensílios... Com todo respeito, bispo, fala isso pra câmera, porque tem umas igrejas que, pelo amor de Deus, só tá faltando aqui, fala isso pra câmera. Isso aí foi muito interessante. É uma coisa assim, que acontece nos dias de hoje, são utensílios que eram usados na antiga aliança. Né? A arca, o chofar, o talit, né? Aquelas coisas todas. E quando o evangelho foi implantado, não eram os cristãos que se convertiam ao judaísmo, eram os judeus que se convertiam ao cristianismo. Né? Fez que você fala. Entendeu? E hoje em dia é uma mistura, então as pessoas ficam sem saber o que seguir, sem saber naquilo que acreditar. Isso é um desvio de foco. E não é se converter a uma religião, né, bispo? É se converter a Cristo. A Cristo. Que é o que as pessoas não entendem, né? O que é o Evangelho? Vamos descrever aqui o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a vida, o nascimento, a vida, os feitos, a morte de Cristo e o seu efeito, o efeito da sua morte em benefício a nós. É isso que é o Evangelho. Timóteo vai dizer que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que Paulo vai dizer que a sombra, que aquilo que aconteceu lá na antiga aliança, é sombra daquilo que estaria por vir e daquilo que veio para nós, que é Jesus. Agora, se você for pegar objetos, aquelas coisas que tinham ali dentro da tenda da congregação, era o simbolismo daquilo que Jesus vinha fazer. Tudo aquilo ali Jesus vinha fazer em substituição. Jesus foi o substituto. Vamos pegar os utensílios da arca, então. As tábuas da lei, o que eram? A palavra. Aí Jesus vem dizer que ele era o quê? O verbo. O verbo é o quê? A palavra. A palavra. Ali tinha o jarro de maná, né? Que não apodrecia, que ficava ali dentro da arca ali, onde vinha a presença de Deus. Aí Jesus vem dizer assim: eu sou o pão da vida. Da vida. Amém? Aí depois tem a vara de Arão, que florescia e dava fruto no seu devido tempo. Aí vem Jesus e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Amém. Como é que é mesmo o versículo? Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, Viverá. Amém? Amém. Então, aquilo ali é coisa do passado. Tudo se fez novo através do Evangelho, através de Jesus. E detalhe, né, bispo? O Antigo Testamento, testamentário, é judeu escrevendo para judeu. Exatamente. E o Novo Testamento já encaixa a promessa para os gentios. Gentios. Não é que a Bíblia é inválida, mas o que o senhor está falando é o seguinte, gente, em Cristo, o sacrifício de Cristo existiu. Então para de tirar Jesus da cruz para colocar objetos de quem nem creu em Jesus. Porque os judeus esperavam o Messias, nós já temos o Messias. Não é verdade? Nós já temos. Ó, muito forte, viu, bispo? E Lucas não era judeu, né? Lucas era grego. Lucas era grego. E ele escreveu os evangelhos. E mesmo não tendo andado com Jesus, ele datou, né? Não só o evangelho de Lucas, como Atos dos Apóstolos. Foi escrito dos apóstolos. Foi feito dos apóstolos através do Espírito Santo. A apostasia hoje, ela tem estado assim, muito em evidência hoje dentro das igrejas. Infelizmente. Né? E a concordância. A concordância com o pecado. A gente vem até falando sobre isso. Não sei se pode ser. Fica à vontade. Não é presa, não. Tem Só presa a palavra. Porque uma das coisas que a apostasia quer fazer é tirar alguns livros da Bíblia que fala sobre o pecado. Né? Aquilo que para nós é pecado virou preconceito. Né? Você é preconceituoso. Você não pode falar hoje sobre o lesbianismo, você não pode falar sobre o homossexualismo em aberto, em rede social. E uma das coisas que mais tem acontecido são pastores que
eles estão em concordância que a pessoa pode estar em cima de um altar da igreja sem ser liberto. A porta da igreja é para todos. Ali pode entrar a lésbica, ali pode entrar o homossexual, ali pode entrar o ladrão, ali pode entrar o adúltero, ali pode entrar tudo quanto é pessoa com pecado. Eu costumo dizer que a igreja é até a lixeira do inferno, porque a igreja é o único lugar que recicla tudo aquilo que nem o inferno quer. Só que tem um probleminha aí. Você entendeu? Eu não posso pegar uma pessoa, por exemplo, que está em fornicação e ela está em cima do altar fazendo qualquer tipo de atividade. Ela não pode, ela está em fornicação, ela está em pecado, ela está em pecado de morte. Então ela tem que descer, ela tem que se consertar. O evangelho é para transformação de vida, a pessoa tem que ser transformada. Verdade. A palavra vai dizer que se era ladrão não vai roubar mais, se era viciado não vai ser mais viciado, se era um adulto vai deixar de adulterar e por aí por diante. A pessoa tem que ser limpa, tem que ser liberta. Né? O que Jesus vai dizer? Sede santos como eu sou santo. É claro que nós não vamos alcançar a santidade de Jesus, mas nós precisamos nos esforçar para isso. Nós precisamos buscar a cada dia isso na nossa vida. Nós precisamos ensinar para o nosso rebanho, para nossas ovelhas, que elas têm que lutar para ter uma vida de santidade. Porque sem santidade, Ninguém verá Deus. Assim. ninguém vai ver a Deus, Amém. ninguém vai ver a glória de Deus. Ou fica até a vontade de falar em língua. Oh, glórias, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glórias. Essa terceira pergunta a gente vai passar ela, porque acabou que a segunda foi basicamente a resposta que ele deu para aquilo que a gente precisava, né? E assim, irmãos, eu falo uma coisa para vocês, que você talvez está balançado na fé, você que talvez está pensando em abrir mão da igreja, que gosta de basear a sua vida na vida dos outros. Eu não vou mais na igreja porque o pastor falhou, o outro fez aquilo que é errado. Você precisa consertar a sua vida, porque muitas vezes a gente está no erro, a gente pratica o que é errado, mas a gente não consegue olhar para o nosso próprio erro porque está olhando o erro do outro. E a apostasia ela começa assim, daqui a pouco você se apóstata da fé porque você baseou a sua vida na vida do outro. E o problema do crente hoje, grava bem isso que eu vou te falar, o problema do crente hoje é aquilo que está em Apocalipse capítulo 3. O morno, ele olha para o frio e pensa que é quente. Então você precisa redirecionar a sua vida espiritual, você precisa voltar para os caminhos de Jesus, voltar a fazer aquilo que é o correto, que é o básico, irmão. Oração, jejum e Bíblia. Isso é o básico para um cristão poder sobreviver. Sabe o que mais entristece hoje, pastor Benões? É que a gente não prega mais para salvos, a gente tem que pregar para as pessoas se manterem salvas. Entende? Então assim, bispo, a pergunta que eu faço para o senhor aqui nessa noite é o seguinte: para essas pessoas pode estar caminhando para se apostatar da fé, como ajudar ela? De que maneira? Abre aspas. Se é que ela quer ajuda. Se é que ela quer ajuda. Se ela quiser ajuda, então ela precisa conhecer, ela precisa voltar à verdade do Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Ela precisa voltar. Ela precisa ter a consciência que ela precisa voltar a entender qual que é a boa, perfeita e adorável a vontade do Senhor sobre a vida dela. Ela precisa entender isso. Agora, Jesus não entra no coração de quem não quer. Jesus não entra. Aquilo que eu vinha te falando. Jesus pregava por uma multidão em palavra, em parábolas, não, né? E depois revelava aos discípulos. Por quê? O que eu vou dizer aqui é muito duro. Nem todos vão ser salvos. Verdade. Nem todos vão ser salvos. Isso é verdade. O verdadeiro evangelho, pastor Renan, não vai ser revelado para todos. Não vai ser. Nós estamos vivendo a época do comichão no ouvido. Nós estamos vivendo a apostasia e a época do comichão.
As pessoas vão para a igreja hoje para ouvir aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir. Então, a pessoa ela precisa querer céu, ela precisa querer salvação. Se ela fizer isso, e ela precisar de ajuda, e querer saber realmente qual que é o verdadeiro evangelho de Cristo, então ela tem uma chance ainda, uma oportunidade. Mas fora disso, infelizmente ela vai se perder. Ela vai se perder. Ela precisa entender que tudo isso que está sendo colocado aí hoje, que está sendo divulgado, que está sendo apresentado, não é o evangelho de Cristo. É uma coisa falsa. E agora eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Fica à vontade, Val. E se eu disser para vocês aqui que tem líderes hoje, entre aspas, espirituais, que não querem que as pessoas sejam libertas? Mas eu até concordo com o senhor. É igual quando o senhor falou, o senhor tem uma linha muito tênue que eu penso também. Se você for ler Isaías 53, o senhor foi muito além. O senhor falou assim, Cristo primeiro mostrou os benefícios, para depois mostrar o que ele ia passar. E tem líder hoje, eu não entendo pessoa que, eu não ignoro nenhum movimento espiritual, mas a gente tem que ter responsabilidade na palavra de Deus. Eu sou mais acreditado no ensino hereditário do que na maldição hereditária. E tem líder que, tipo assim, para eu prender a pessoa dentro da igreja, fulano, você tá com a maldição hereditária na sua vida sentimental. Uai, repreende. Porque talvez, tipo assim, a pessoa possa ter reproduzido os erros do pai e da mãe, mas Cristo, a Bíblia fala, Cristo te chamou para a libertação para que você não fique debaixo de jugo algum. Em Gálatas, a Bíblia também fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora chegou em mim e falou assim comigo uma vez, bispo, eu tenho uma maldição hereditária na minha vida sentimental por causa da minha mãe. Então a minha mãe é culpada da minha vida sentimental, tá assim. Eu falei, então o que eu vou fazer com aquele texto que Jesus, os discípulos chegou para Jesus e falou assim, de quem é o pecado desse menino aí? É do pai ou da mãe? Jesus falou assim, nem do pai nem da mãe, é para a glória de Deus. E aí Ezequiel vai falar, o filho não pagará pelo erro do pai, e nem o pai pagará pelo erro do filho, porque a alma que pecar, essa morrerá. Só que tem muito líder, vai lá dentro, que ele prefere colocar a pessoa no campo do medo, como ele é a garantia da libertação, como a igreja dele é a garantia da salvação, e a pessoa vai ficando presa ali, cega, como se fosse, desculpa pela expressão, um certo tipo de animal com cabresto que só olha para uma parte. Só que como o pastor Jonathan falou no último podcast aqui, eu afirmo, se alguém está te dando água e você continua com sede, procura ver que fonte que você está bebendo, porque não é a fonte de Jesus. Porque lá em João 4 ele fala, se tu soubesse quem te pedisse água, eu te daria uma água que nunca mais você teria sede. Amém. Amém? Amém. Sobre maldição hereditária aqui, toda maldição hereditária, ela é quebrada na cruz, a partir do momento que a pessoa confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque lá está escrito que ele se fez maldito por nós, ele levou a maldição sobre ele, e a palavra vai dizer assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Amém? É simples. Então a maldição hereditária encerra ali. Você confessou Jesus como Senhor e Salvador, a maldição hereditária foi quebrada na hora. Não existe mais maldição hereditária. Verdade. Amém? Quanto aos líderes desse tempo, está em 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos muito trabalhosos. Nós temos muito serviço pela frente. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Verdade. Esses são os líderes espirituais da apostasia. Eles não estão nem aí se as pessoas vão ser salvas ou não. Te falei isso dentro do carro.
desde que a igreja esteja lotada e a conta bancária abarrotada, eles não se preocupam se alguém vai ser salvo, nem eles mesmos. A palavra aqui está dizendo que eles são amantes de si mesmos e negam a Deus. E isso que a apostasia faz, é negar a Deus, é negar o Filho de Deus. Outra coisa, todas as vezes que uma pessoa que ela substitui o sangue de Cristo por um objeto, ela está negando Jesus. Com certeza. Ela está negando o sacrifício de Jesus na cruz. E aí Jesus vai dizer assim, ó, aquele que me negar diante dos homens, Eu te negarei. eu também te negarei diante do meu Pai. Verdade. Não tem como ter uma fé compartilhada, né? Não tem. A fé ela é única, exclusiva. É Jesus. Eu costumo falar, bispo, que o diabo... Eita! Jesus grandão! Amém. Canturimidade semenefácio. Amém. Aleluia, Jesus! Oh, glórias! Eu não aguentei, irmãos. Eu tive que dar Glória a uma Deus. língua aqui. Ah, então vamos falar em língua também. Amém. Eu vou falar também. Eu costumo falar, bispo, numa pregação que eu falo, que Deus pela misericórdia e graça, me usou, que o diabo consegue te dividir com Deus. Mas Deus não te divide com o diabo. Não, nunca. Porque a glória é única, ele é unigênio, ele é exclusivo, ele é suficiente. Então, hoje em dia, eu costumo até, o senhor que é uma pessoa, como o pastor Jonathan falou no início, que viveu os princípios, os marcos antigos, e hoje eu acho que dói no seu coração ver como os marcos antigos estão sendo removidos para a substituição de coisas que não alimentam ninguém nada. E o que eu vejo hoje em dia, um dia o saudoso pastor falou um negócio muito interessante, que já descansa no Senhor. Ele falou assim, ó, sabe por que vai chegar um tempo que Satanás não vai ser mais expulso das nossas igrejas? Porque antes Satanás atormentava a pessoa já chegava na igreja buscando libertação. Hoje, a pessoa ela se entrega a sua vida, sua família, seus filhos para Satanás, e Satanás consegue congregar do lado da pessoa e ela não quer mais buscar libertação diante de Deus. Então, como que você vai expulsar uma coisa que o próprio ser que está naquela pessoa se sente confortável dentro dela? E aí tem um problema também, né? Porque a apostasia impede que o líder espiritual tenha discernimento de espírito. Que é o principal. Ele E é não o tem. principal, e não tem. É o principal. Eles são amor a si mesmo. Justamente. Eles não se preocupam com isso. Porque para ele tá tudo normal, Tá tudo tranquilo. certo, a família inteira tá ali, mas por trás daquilo ele não consegue enxergar o mundo espiritual Exatamente. agindo, né? Porque se apostatou da fé e hoje vive conforme está escrito na palavra de Deus. Ô bispo, nós temos que acabar esse podcast e ir pro Edson, tem que acabar esse podcast e ir pro Monte, né? Porque já tá inflamado. Glória a Deus. Bispo Edson, não sei, com todo respeito, é um jargão que a gente temos aqui, mas vai a última pergunta. E aqui a gente fala que, como o senhor é pentecostal como eu, nós somos fã do fogo, né? Amém? Então, vai uma bomba aí no peito do senhor, que o senhor distribui para esse pessoal, porque o senhor é uma enciclopédia, né? Amém, Jesus. Conversando com o senhor, você já começa a ver Gênesis e Apocalipse, já, uma ligação do outro. Mas vamos lá. Hoje sabemos que toda doença, de alguma forma, tem algo preventivo para que ela não se avance, ou até mesmo para que ela se controle, ou até mesmo para que cure. Seja até mesmo, entre aspas, né? Eu estou falando do mundo físico, uma vacina, um remédio, alguma coisa. Só que nós não vivemos pela matéria da terra, nós vivemos pelo que o Pai Celestial deixou para nós, Amém. a confiança da palavra. Então vai essa pergunta para o Senhor: como se prevenir dessa apostasia? Porque há um despertamento, eu falo que nem só para membros, mas para líderes, que possam estar preocupados. Olha, o pastor ele deu a receita aqui, agora há pouco, um pouco antes. O líder espiritual, ele jamais pode se afastar do estudo da palavra. Forte.
Jamais. Esse aqui é o alimento que nos fortalece, que nos nutre, né, que nos incentiva. Segundo, a oração. Nosso meio de comunicação com Deus. Falar com Deus todos os dias. Buscar de Deus resposta para aquilo que nós não compreendemos, para aquilo que nós não entendemos. O Espírito Santo pode nos orientar. O Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo ele venha nos orientar, ele precisa estar em atividade em nós. Como é que nós fazemos isso? Matamos a carne, nós jejuamos, nós oramos, nós buscamos, nós nos entregamos, nós não duvidamos, nós não deixamos o inimigo colocar dúvida na nossa mente do conhecimento que nós adquirimos, daquilo que Jesus já nos entregou, né? Então essa é a maneira de nós nos prevenirmos, não deixar que as fábulas, que os contos de fada, venham entrar na nossa mente, porque é a partir daí que o inimigo ele começa a desenvolver uma dúvida na mente. Será que eu estou fazendo certo? Será que isso realmente é certo? Você falou da doença. Hoje existe um mal do século aí, né? Doença psicossomática. Depressão, ansiedade. Entendeu? Que somente quem tem alguém na família passando por uma situação dessa, que compreende que isso é uma coisa muito séria e muito grave. Jesus pode curar, Jesus pode libertar sim a pessoa daquilo ali. Existem meios também de tratamentos psicológicos que podem ajudar. A gente não pode ser ignorante quanto a isso. Né? Deus deixou os médicos aí com dons maravilhosos também, que pode nos auxiliar. O que depender da fé é com a gente. O que depender da ciência é com os doutores lá. Amém? Amém. Eu acredito que em algumas situações vocês podem concordar ou até mesmo discordar. Eu acredito que em alguns casos, bispo, o pastor Venâncio, é um espinho na carne do crente, dependendo da enfermidade, dependendo da crise que a pessoa vive. Porque uma pessoa sem crise, eu acredito que é uma pessoa muito longe de Deus. A gente tem Timóteo, por exemplo, que tinha uma enfermidade no estômago. E Paulo dizia para ele que ele poderia beber um pouco do vinho para que aliviasse do mosto, né? É mosto. Mosto? É. Para aliviar um pouco. Puro suco da uva. Sem a fermentação. Sem a fermentação. Quem bebeu o vinho fermentado foi Arão. Quando Noé também bebeu o vinho bebeu o vinho fermentado e se deu mal. Então a gente precisa compreender isso aí. O mosto, a diferença do mosto, que é o puro suco da uva, para o vinho fermentado. Que aí causava nele então um certo alívio. A gente, por exemplo, tinha... Paulo deixou, se eu não estiver enganado, acho que foi Filemão enfermo. Um dos seus discípulos ficou enfermo em alguma cidade e ele não foi curado. Eu acredito que em alguns casos, dependendo da situação, tá, irmãos? Dependendo, presta bem atenção no que eu estou dizendo, para depois não falar que a gente está aqui falando besteira, generalizando. Então, em alguns casos eu acredito que é permissivo, porque essa pessoa ela vai estar mais ainda íntima do Senhor, sabe? Eu acredito em alguns casos assim, porque senão o povo fica... como eu posso dizer, longe demais da presença de Deus, perde o propósito, perde o foco, sabe? Deus ele pode curar, mas tem situações que às vezes Deus não vai permitir naquele momento. O clamor daquela pessoa ali, a entrega daquela pessoa estando naquela condição, você já reparou que às vezes eu já ouvi testemunhos de onde a pessoa fala assim, poxa, eu oro tanto para Deus me curar, mas Deus não me cura, e eu estou enfermo, mas Deus me usa para curar outras pessoas. Sabe? Então, assim, a gente tem até um pastor conhecido, né, que o coração dele funciona só um pouco. 40%. 40%. Pregou lá quinta-feira. Pregou lá.
Então, é isso. E assim, irmãos, eu quero deixar uma mensagem para vocês do seguinte: a apostasia, ela é o evangelho encoberto para quem se perde. Na verdade, a Bíblia fala isso em 2 Coríntios capítulo 4, porque o evangelho que é encoberto, se ele está encoberto para aqueles que se perdem. E por que se perdem? Porque eles rejeitam, eles não aceitam a mensagem da cruz. E por não aceitar a mensagem da cruz, o que vai acontecer? Eles vão se apostatar da fé. E aí, qual que é a ação do diabo? 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, vai dizer o seguinte, que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, porque uma pessoa que se apostatou da fé, ela se tornou uma incrédula. Ela não acredita mais, ela não crê mais. E aí, o texto diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz da glória do Evangelho de Cristo. Então, sim, irmãos, isso é muito sério, sabe? Eu até deixo uma pergunta aqui que não está na pauta. Uma pessoa que se apóstata da fé, na minha opinião, ela se torna uma incrédula. Há possibilidade dela se converter de novo, dela se arrepender disso e ser salva? É uma pergunta que naturalmente eu vejo que até em Hebreus, o texto que você mais gosta de citar, né? Acho que é Hebreus 10. Não é Hebreus 10, não. Hebreus 4? Não. 6:4. Hebreus 6:4. 6:4. 6:4. Eu acredito que responde um pouco, mas leia para os ouvintes. Bora lá. Porque quando a pessoa se torna apóstata da fé, ela está combatendo aquilo que ela acreditava, né? E olha o título do texto, a apostasia. Amém. O título do texto em Olha Hebreus aí, 6:4 olha aí, falando a olha apostasia. olha aí que você vai ter a resposta agora. A partir do versículo de número 4, que diz assim, ó: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, porque está falando daqueles, aí eu vou até ler aqui a tradução aqui, a explicação aqui, que é bem, como é que é a palavra que você gosta de usar, pastor Bernardo? Sucinto. Que é bem sucinta. Eita glória! Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, isso está falando daqueles que aceitaram a luz do Evangelho, que significa aceitar a Cristo e seu grande sacrifício, tá certo? E provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do mundo futuro e recaíram. Eu vou ler isso aqui de novo, irmão, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do mundo futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. A mesma explicação que a Bíblia aqui tem é o mesmo entendimento que eu tenho. Por quê? Uma vez foram iluminados, fala daqueles que aceitaram a Jesus e o seu grande sacrifício. Provaram do dom celestial, diz respeito a Cristo e o que ele fez na cruz e também acerca dos dons do Espírito Santo. Aí se fizeram participantes do Espírito Santo, que ocorre quando a pessoa aceita Cristo, que só pode aceitar a Cristo uma pessoa que tem o Espírito Santo. Tá certo? Tá certo. Provaram a boa palavra. Ou seja, provaram a mensagem do Evangelho. Os não convertidos, eles não têm apreciação pela verdade de Deus. Tá certo? Só quem ouviu a verdade de Deus que vai apreciá-la. Aí, as virtudes do mundo futuro, fala da obra do Espírito Santo nos corações, fala também das profecias pautadas na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, a saber ali 1 Pedro, 2 a Pedro, Apocalipse. Essas pessoas, elas recaíram, elas provaram de tudo isso e recaíram de novo, sendo outra vez, sabe, impedidas de se arrepender, porque elas crucificam a Jesus de novo, cometendo um pecado, abandonando a fé dessa forma. Amém. Eu só quero consertar uma coisa aqui. Quem bebeu vinho fermentado foi Ló. Ló? Assim que ele sai de Sodoma. Ah, é. Sim, verdade. Entendeu? Verdade.
Arã era o pai de Ló. E quem bebeu o vinho fermentado foi Ló. Amém? Vai Verdade. ficar bem esclarecido. Amém. Ô bispo, foi uma honra essa entrevista com o senhor. Espero que o senhor esteja aqui mais vezes. Pelo nome de Jesus Cristo, o senhor é uma enciclopédia, não só daquilo que o senhor já viveu, mas também tem teor bíblico para isso, né? E o senhor é um exemplo para essa geração. Espero que o senhor venha abençoando cada vez mais a congregação, que cumpra lá em Atos, né? Que a Cordeiro Santo, as almas que há de se salvar, que seja acrescentada lá. Mas que eu quero te fazer 3 perguntas e o senhor vai responder olhando para aquela câmera ali, no nome de Jesus, tá bom? E aquela pergunta bate e volta. Gravou na memória, Barão? Lógico, gravei. Sim. Amém. Vamos lá. Olhando para aquela câmera, bispo, quem é Jesus para o senhor? A vida. Oh, Jesus, glória a Deus. Já foi errado, hein? Segunda pergunta, bispo. Qual o conselho que o senhor tem para quem está começando na caminhada agora, ou está na caminhada e tem talvez até o medo de se perder na fé? Estude a palavra. Observe a palavra. O homem é falho. A palavra de Deus é perfeita. Aleluia. Bispo, o senhor sabe que um dia ou nós seremos arrebatados ou vamos dormir no Senhor, né? Amém. Então, se hoje fosse o último dia do Bispo Edson, qual seria a sua última mensagem para a igreja, olhando para aquela câmera? Busque a Jesus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a sua alma. Esse é o conselho que eu deixo para você nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, bispo. Fica o Amém. encerramento Eu com o que pastor Jonathan aí. Obrigado, meu amigo. Irmãos, aqui nós encerramos mais um podcast para a glória de Deus, onde nós tratamos de um assunto muito importante. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, viu? Quero agradecer ao pastor Venâncio, quero agradecer ao Bispo Edson por ter disponibilizado do seu tempo para estar conosco. Queridos, não deixe de seguir, tá certo? Vou deixar aqui o Instagram da nossa patrocinadora, Aline Moda Acessórios. Também não deixe de contribuir com a sua doação para a Casa de Recuperação Jesus Fonte de Vida. Jesus Fonte de Vida, pastor Leonardo. Vai ter um QR Code aqui também no canto da tela para você poder estar fazendo a sua doação. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, tá bom? Seja generoso com a obra de Deus. E nos ajude, querido, ativando o sininho, se inscrevendo no nosso canal, a chegar a 200 inscritos. Amém? Estamos começando. Tenho certeza que Deus fará uma grande obra através desse programa em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até a próxima. Amém. Amém.